Hoje o nosso tema é sobre transtorno de humor afetivo. Dentro do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, no campo dos transtornos mentais e comportamentais, ele vai estar caracterizado lá com a letra F, número 38. Este transtorno que nós vamos conversar hoje e é o último dos sintomas que nós vamos trabalhar nessa sequência que estamos dando sobre transtornos mentais e comportamentais, ele é importante de estarmos relatando porque não aparece muito nos diagnósticos. Ele não é um transtorno que você vai encontrar muito laudo médico dizendo que é um transtorno de humor recorrente, persistente, assim por diante. Por quê? É importante entender que muitos diagnósticos, em pouco tempo, às vezes numa consulta, já vem aquela tarja ou de depressão ou de bipolaridade. Geralmente são os dois eixos principais. Em vídeos anteriores, nessa sequência que eu estou fazendo, vocês vão observar que eu trabalhei o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão, o transtorno bipolar, especificamente. E eu nomeei este último transtorno aqui de humor exatamente para que você possa ficar atento. Se caso você está precisando ser avaliado a nível emocional, ou se tem pessoas da sua família que precisa desta avaliação, que precisa dessa caracterização de informação médica, de laudo, e que possa ajudar no processo terapêutico também, porque a gente sabe que um bom tratamento, ele começa com um bom diagnóstico. Por isso que quando um paciente que ele se enquadraria nesse sintoma de transtorno persistente de humor de caráter afetivo, se ele sai de uma consulta, sai de um atendimento com a caracterização de uma depressão, de uma bipolaridade ou de um transtorno de ansiedade, já muda todo o procedimento, inclusive medicamentoso. Então, muitos pacientes que eu recebo em consultório para fazer a psicoterapia, na verdade, depois de um tempo que a gente vai trabalhando o paciente, nós vamos observando que ele de fato tem um transtorno de humor e que é caracterizado por dois elementos. Um transtorno de humor que é misto, que ele alterna, é muito parecido com a bipolaridade, só que a diferença está na intensidade. Ele está dentro de um tipo de comportamento leve, não agressivo, e por isso que às vezes o paciente ele não percebe ao longo dos anos esse transtorno. Porém, quem convive com uma pessoa que tem esse transtorno de humor, observa que no transtorno misto de humor, ele alterna em estágios depressivo, algum momento de mania, de hipomania, porém nada que vai prejudicar seu trabalho, seu cotidiano. Ele oscila ali. E ele, quando ele está nesse misto, ele tem que oscilar com mais intensidade por volta de 2 semanas seguidas, para você poder caracterizar que é um transtorno persistente de humor afetivo, porém misto. Não é igual à bipolaridade, que já vem com que vem com uma ação mais intensiva, que vem com um posicionamento mais agressivo, tanto na depressão como na mania, mesmo nos quadros leves. No caso aqui, ele tem essa variação quase que não perceptível a olho nu. Ele vai se acostumando consigo mesmo com essa alternância de sintoma e vai relevando exatamente como eu disse, porque é leve. Então ele vai até se escondendo, ele só não consegue esconder às vezes do espelho dele. E nem da pessoa que está convivendo com ele no dia a dia, com os filhos, com os parentes. Agora, tem o transtorno
persistente de humor, porém recorrente, que também é de caráter afetivo. Que aí, esse recorrente é aquilo assim, ó, a cada uma vez por mês ele tem um estágio depressivo, assim, um episódio depressivo, aí passa, não causa nenhum dano, ele fica na dele, às vezes ele ou ela fazem uma fuga ali daquele momento. Eu já tive pacientes que quando vem essa ondinha assim, né? Essa ondinha depressiva, vai dar uma caminhada, vai contemplar o pôr do sol e vai relevando. Só que aí, quando isso vai sendo recorrente mês a mês, ao longo de 1, 2 anos, nós podemos caracterizar como um transtorno de humor, né, que dentro desse caráter afetivo. Então, olha que diferença, né? Vai ter quadro que você vai ter essa alternância de mania, de hipomania e depressivo, mas sem assim que a pessoa venha cometer alguns problemas no estágio de mania, compras absurdas, compulsões absurdas, ou manifestações muito radicais de comportamento. Aqui não, aqui é uma mania que dá aquela sensação de uma ansiedade, eu estou ansioso, né? Aí vai levando. Só que isto vai mantendo no nível frequente. Este humor da pessoa vai mantendo-se no nível frequente. É importante, assim, que esse sintoma, a meu ver, atinge quase que 70% das pessoas que vêm ao tratamento achando que tem depressão. Ou é muito comum falar, estou bipolar, porque tem essa variação. Todos nós, na verdade, se você observar em todos os vídeos, nessa sequência que a gente fez, os transtornos mentais e comportamentais, todos nós vamos nos enxergar em comportamentos de todos os transtornos. Perda de atenção, momentos de depressão, momentos maníacos, ansiedade generalizada. Não dá para dizer, então, que uma pessoa pode ser carimbada ali com um item do código do CID-10, igual aqui no caso o F38, só porque a pessoa pontua alguns comportamentos. Eu sempre falo que é muito arriscado, por exemplo, as pessoas que têm mania de ir ao Google e procurar informações de sintomas. Por quê? Porque elas começam a se achar em todos os transtornos comportamentais. E isso é muito perigoso, porque você pode começar a achar que é uma coisa, o médico fala que é outra, aí você já vem com uma outra hipótese. Tem paciente que interfere muito no manuseio medicamentoso. Eu tenho quadros assim que já está caracterizado um perfil de tratamento, já está diagnosticado depois de 1, 2 anos de um tratamento sequenciado. Aí vem alguém da família e diz, mas isso não é isso não, isso é aquilo. Por exemplo, a pessoa está trabalhando em cima do foco da ansiedade. Lógico que a ansiedade ela carrega um pouco a depressão, são irmãs gêmeas. Aí alguém diz, não, mas isso é depressão. Aí vai lá e medica, faz automedicação. Tal pessoa está tomando aquele remédio, deu certo, né? Ou aquela garrafada, né? É muito comum a gente ver isso, principalmente no interior, né? Apesar que nas cidades também grandes, nas metrópoles, a gente vê muito isso. Até que se vê muito vendedores de substâncias, de ervas em praças públicas, né? Na Praça da Sé, ali em São Paulo, é muito recorrente isso, né? Tem engarrafada para tudo quanto é transtorno. Mas nós estamos falando de um tratamento que enquadra dentro do eixo da psiquiatria, que precisa fazer uso da medicação, e da psicoterapia para levar o paciente a buscar a causa daquele sintoma, ou a aprender a lidar com aquele sintoma de uma forma positiva, potencializando o sintoma para a sua vida pessoal. Então, esse transtorno de humor, se a gente for analisar a grosso modo, todos nós temos o mau humor, né? O tal do mau humor. A gente faz essa variação de humor. Todos nós tem dia que estamos mais tristes, mais alegres, com mais pique,
mais cansados, quer dizer, o importante é que no tratamento vai se observando que este comportamento é de vínculo afetivo, construído ao longo da história da pessoa, daqueles sentimentos que a pessoa vai fixar na própria estrutura egóica que é manifestada a partir do corpo. Então é lógico, dentro de um tratamento psicanalítico, nós conseguimos trabalhar muito bem em análise, muitos casos até sem a medicação, quando existe esse transtorno de humor bem caracterizado. Tem alguns médicos até que prescrevem medicações fitoterápicos e com uma boa resolutibilidade, desde que tenha a orientação do médico. Por quê? Porque não chega a afetar a estrutura de personalidade, não chega a fazer alternâncias comportamentais rígidas, não afasta a pessoa do trabalho, porém fica aquela instabilidade, né? Puxa, o que eu tenho, né? Eu nunca estou mantendo uma certa estabilidade, não tenho assim uma frequência de comportamento, né? Essa alternância. Eu assim já recebi muitos casais que um deles na vida conjugal se saturam desse tipo de comportamento quando o outro, o parceiro, a parceira, tem esta alternância, porém não caracterizada como patologia definida, porque ela é muito sutil, mas afeta quem está na relação do cotidiano. Então a minha indicação é, quando você procurar uma ajuda terapêutica ou uma orientação médica para o transtorno de humor, quando esta frequência começa também a fazer você se questionar, fazer você se saturar dessa frequência de alternância de humor ou de um humor que vai entrando no estado depressivo mês após mês, mês após mês. É importante ficar atento nas mulheres. As mulheres têm que tomar cuidado porque dentro do ciclo menstrual da mulher, nós sabemos que o ciclo menstrual de uma menstruação a outra, né, da fertilidade, menstruação, fertilidade, esse ciclo menstrual, quando a mulher está no período, né, pré-menstrual para menstruar, ela tem uma tendência de ter uma descarga hormonal mais acentuada. E aí ela vai ter uma alteração de humor. Então você já sabe localizar o motivo, o porquê disto. Eu trabalho no estado, por exemplo, que a gente recebe muitos pacientes que vêm de empresas que fazem escalas quinzenais, de ficar embarcado, petroleiros, né? Ou pessoas que trabalham em empresas de celulose, aqui no estado do Espírito Santo, e tem pessoas que têm uma alternância de humor em períodos que, por exemplo, vai embarcar, começa a ficar triste, aí sai daquela quinzena que está em casa, ou está no trabalho, vai voltar para casa, aí também dá aquela baixa comportamental, mas são situações fáceis de localizar. Se isso está atrapalhando, tem que ser trabalhado, tem que ser tratado. E aqui, para a gente ir fechando essa conversa, lembrar que este transtorno de humor, ele não pode ser também confundido com a questão nem da depressão leve e nem da distimia, que nós já falamos também anteriormente em vídeos aqui, que nós já trabalhamos esse tema, da distimia dentro dos quadros de depressão. Porque a distimia é uma depressão contínua. A transtorno de humor não, ele é variável. Porém, ele é muito parecido com a distimia. Olha, gente, vocês estão vendo que não tem para onde correr, né? Todos os transtornos que nós trabalhamos nesta sequência de transtornos mentais e comportamentais, eles estão muito no mesmo eixo de percepção. Depressão, mania, ansiedade, alternância comportamental. E aí, a importância de um diagnóstico com o psiquiatra. Eu gosto muito quando os psiquiatras, num primeiro momento, quando pegam um caso deste transtorno de humor, manda para o psicólogo, para a psicóloga, poder fazer uma avaliação para ver
se isso está num nível de sofrimento muito intenso, para ver se vale a pena medicar ou não. Nós conseguimos trabalhar nesse nível de transtorno de humor sem medicação, sim. Quando você começa a indicar, às vezes, a medicação para ir procurar o psiquiatra, é quando isso está numa ordem de uma frequência contínua. Aí é sinal de que o paciente precisa de ter uma força, uma estimulação medicamentosa para quebrar esse ciclo contínuo de baixas, né? De ondas de baixas, assim, de depressivas. E quando também é um misto que é depressivo com mania, mas naquele período mais curto, assim. Para você poder quebrar esse ciclo, porque a gente sabe que o ser humano ele vai se adaptando e vai criando hábitos. Por isso que não se pode simplesmente dizer eu tenho depressão, eu tenho transtorno de humor, eu tenho ansiedade. Quando eu digo eu tenho, eu já estou dizendo que isso é para o resto da vida, não é bem assim. Eu posso trabalhar isto para que isso não incorpore como hábitos, como modos viventes, né? Como forma de se viver no mundo. Forma de se viver com transtorno de humor, forma de se viver com depressão, forma de viver com bipolaridade? Não. É possível a pessoa se encontrar com a sua própria história, identificar esses sintomas, as várias neuroses que manifestam a nível de fantasia, para dar corda, para dar força para o sintoma continuar onde está, que se você não trata, você vai ficar com o hábito e quase que incorporado na sua personalidade. Nossa, aquele sujeito lá é mal-humorado, né? Fica caracterizado. Aquele sujeito lá sempre tem alternância de humor. Aquele sujeito é depressivo de carteirinha. Não. O processo terapêutico, com a psicologia e com a orientação médica, quando há necessidade, é importantíssimo para se quebrar o ciclo. Quando entra a medicação, é quando está afetando demais o cotidiano da pessoa, a ponto dela se privar de coisas do dia a dia, de ter que sair até do próprio trabalho, ou no caso, quando a pessoa já começa a ficar cansada daquele sintoma que precisa quebrar o ciclo. Aí a medicação ela entra, ela não pensa, o remédio não pensa, mas o remédio ele entra para ajudar a dar aquele gatilho, e a terapia, junto, paralelamente, vai fazer o paciente buscar meios e caminhos de se encontrar com as suas neuroses, se encontrar com o seu transtorno e rever posicionamento e fazer mudanças de escolhas, mudanças de hábitos e ter uma nova perspectiva de vida. Com esta série, então, eu espero que eu possa ter colaborado com você a, pelo menos, a orientar alguém que precisa de uma orientação, de uma condução para um tratamento, ou a você mesmo, quando precisar, de saber onde buscar, ao invés de ficar indo buscar no Google, em fontes, às vezes, que você não pode confiar, vai buscar diretamente ao profissional para te orientar. Hoje mesmo eu escutei uma senhora falando sobre gravidez e que ela preferiu não buscar nenhuma orientação, né, em sites sobre gravidez, porque ela preferia ouvir do médico, da médica dela, da ginecologista, que já era uma pessoa especializada nisso, então que daria as informações necessárias para ela já codificada. Eu acho que isso é bacana, essa experiência que eu ouvi hoje, porque isso acontece também com os transtornos emocionais, transtornos mentais e comportamentais. Não é você que vai lá e se autodiagnosticar. Tem profissionais especializados nisso, psicólogos, psicólogas, médicos e médicos, psiquiatras. Tá ok? Agradeço a sua atenção até aqui e até o nosso próximo tema de formação. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.